Bom dia, tudo bem com você? O meu nome é Jane e eu moro na cidade de Nova Friburgo. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo que me aconteceu. Eu tenho uma criança de 6 anos de idade. Eu demorei a ter filhos. Tem várias mulheres da minha idade que já têm até netos, mas eu, por vários motivos na minha vida e por escolha própria, eu tive filhos tarde. Então, nessa madrugada, o meu filho de 6 anos me pediu para ir ao banheiro, como ele sempre faz. E aí eu levei ele ao banheiro, devia ser umas 4h30 da manhã. E aí depois, passou-se uns 20 minutos, ele falou assim, mãe, e eu começando a dormir, sabe? Quando começa aquele soninho bom assim, de quase amanhecendo o dia. Aí ele, mãe, eu acho que eu quero água também. Aí eu levantei, fui lá, peguei água para ele. Aí voltei a dormir. Aí passou mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, e ele de novo, ô mãe, e eu o quê? Aí ele, eu não tô conseguindo dormir. Aí, poxa, era a terceira vez que ele estava me chamando, e aí a minha paciência, que era grande no início, tinha diminuído, estava menor ainda, né? E eu falei, então vem pra minha cama, vem logo. E aí quando ele se deitou na minha cama, eu disse assim, poxa, você não pensa em mim, a terceira vez que você me acorda e mamãe precisa descansar. E aí ele foi, se aconchegou assim em mim, e ele tem mania de colocar as duas mãozinhas aqui quando ele deita do meu lado, né? E ele foi, colocou aquelas duas mãozinhas assim em mim e falou assim, o que eu mais gosto de dormir com você é porque eu posso te dar um abraço, falou assim. E ficou ali abraçado comigo e rapidinho dormiu. E ontem eu estava conversando com um amigo e esse amigo estava me contando por telefone o quanto ele estava sofrendo porque os filhos estão saindo de casa, né? Ele tem filhas que estão se casando e estão começando a ter a vida delas, e como ele foi sempre um pai muito dedicado, ele estava sofrendo com essa perda, né? Aquilo que os psicólogos chamam de síndrome do ninho vazio. E ele está passando por isso e está passando por um sofrimento interior de ter que abrir mão das filhas irem viver a vida delas, porque parece que ele perdeu aquele lar, aquela base que ele sempre teve, né? E aí o que aconteceu? Nesse momento que o meu filho se aconchegou do meu lado e dormiu, eu tive um sonho daquele período até agora, né? A hora que eu acordei para vir fazer a oração da manhã. E aí eu sonhei que eu estava num local onde haviam terra, e embaixo dessa terra haviam caixas. E haviam idosos arrancando essa terra e abrindo essas caixas. Quando esses idosos abriam as caixas, haviam livros escolares. E eu reconheci ali livros de quando eu era criança e quando a minha irmã era criança. E aí haviam vários livros, cartilhas de escola, né? Na minha época se chamava cartilha. E aí eu via o meu filho mais velho, pequenininho assim, como se tivesse 3, 4 anos de idade, mexendo naqueles livros. E foi muito interessante o sonho, porque eu vi o idoso e vi a criança. Eu vi aquele assim, encontro de gerações naquele mesmo tempo, como se o idoso pudesse ver novamente o filho dele criança. E quando no sonho eu olhei o meu filho mais velho criança, eu vi a roupinha que ele usava e vi o cabelo encaracoladinho e aquele jeitinho que ele tinha quando era pequeno. Eu pude rever isso no sonho, né? Hoje ele já é um adolescente. E aí eu fiquei muito tocada com aquilo, por todas as circunstâncias, pela conversa de ontem, pela madrugada, né? E Deus falou muito ao meu coração sobre esse compartilhar do pai e dos filhos, sabe? E eu queria trazer isso para vocês hoje, e também para minha vida, o quanto é importante esse momento do compartilhar. Se você tem filho pequeno e você trabalha o dia todo e você não tem tempo para você e mal tem tempo para os filhos, que seja meia hora, mas que seja meia hora olhando nos olhos dele, escutando ele, abraçando, sentindo o cheirinho do filho, sentindo o toque e guardando na memória aquela vozinha
e ele ali debaixo do seu teto falando com você, porque vai chegar uma hora que ele não estará mais, né? E se você tem mãe, pai, né, idoso, e você já é um adulto, quantas vezes, né, a gente fica uma semana sem ligar para os pais, um mês sem visitar os pais? E quão é precioso o pai e a mãe, quão é precioso nós termos esse pai e essa mãe. Quantas pessoas querem ter esse pai e essa mãe e não tem mais para conviver, né? Então, que a gente possa resgatar esse tempo de qualidade com a família. Não importa a idade que você tenha, honre seu pai e a sua mãe com seu cuidado, com a sua atenção, com seu carinho. E se você tem filhos em casa, não importa a idade deles, e seus filhos já casaram e têm a vida deles, quando estiver junto, pega o celular, guarda e olha nos olhos dele. Que seja uma comunhão, né? Que vocês possam ter esse momento único entre um e outro, porque a nossa vida, o mais importante não é o dinheiro, porque dinheiro você batalha, conquista, consegue outro, mas um minuto do seu tempo não volta atrás, né? A moeda mais preciosa que existe na nossa vida é o tempo, e o tempo passa muito rápido, né? Há pouco tempo atrás o meu filho tinha nascido, hoje ele já tem 6, daqui a pouco ele tem 10, daqui a pouco ele já tem 16, daqui a pouco ele já saiu de casa. E qual foi o tempo que eu tive com ele? Qual foi o tempo de qualidade onde eu sentei, onde eu brinquei? Cada etapa da sua vida tem um tempo, né? Há o tempo onde a sua casa fica lotada de brinquedos, há o tempo onde o seu filho só quer saber de celular e videogame, há o tempo onde ele vai sair de casa e só vai querer saber dos namoros, e você vai ficar com o coração na mão esperando a hora que seu filho vai chegar, né? E há o tempo onde o seu filho sai de casa e você sofre porque você não sabe o que vai ser da vida dele, se ele vai ser bem cuidado, se ele vai ser amado, né? Há o tempo onde os seus pais estão com você e daqui a pouco você tem a sua vida e seus pais vão envelhecendo, e todo o tempo é precioso. Você nunca deixa de ser filho, né? E nunca deixa de ser pai e mãe. Você que tem filhos, você nunca vai deixar de ser pai e mãe. Eu escuto, eu acho tão bonito quando eu vejo os idosos falando assim: ah, eu comprei isso para as crianças. Ele tem filho com 40 anos e ele vê o filho como criança. Eu comprei isso para as crianças, e é tão bonito, né? E eu separei aqui um versículo para dizer para vocês, que está bem lá no início da Bíblia, em Deuteronômio 6, dos versículos 6 e 7. Existem muitos versículos na Bíblia que falam sobre pais e filhos, né? E fala sobre a gente ensinar desde criança, e quando for velho o filho não se desviará desse caminho. Tem instruções de como o filho deve lidar com o pai, como o pai deve lidar com o filho, mas eu escolhi esse versículo aqui porque eu acho que tem muito a ver com essa conversa de hoje, né? E diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. Então, esses versos sobre pai e filho, eles falam sobre relacionamento. Então, o que Deus diz aqui? Que pai e filho tem que ter relacionamento. Então, a gente não pode, e isso eu levo para a minha vida, porque os meus filhos estão numa fase de querer brincar muito de jogos, de videogames, de computadores, de celulares. Então, isso eu trago para a minha vida também. Então, quando eu digo para vocês, eu estou aprendendo de Deus também como eu preciso agir, né? E quando a Bíblia fala isso, né, dentro da sua casa e andando pelo caminho, o que Deus te sugere aí? Que você precisa estar em comunhão com seu filho dentro da sua casa, e comunhão não é um estar num cômodo, outro estar no outro, um tendo um a fazer, o outro tendo o outro, é momento junto, fazendo coisas juntos, e andando pelo caminho juntos, e assentando-se à beira do caminho juntos. Então é o que? É relacionamento íntimo, é muita ligação. Essa liga é necessária para que vocês tenham um bom relacionamento durante toda a vida. Essa liga é necessária. Quando, por exemplo, um pai negligencia isso por um divórcio, ou seja pelo que for, né? Por muito trabalho,
por não poder estar muito presente em casa, então ele perde essa ligação com o filho, né? Existe uma imagem que aparece muito nas redes sociais, que é o filho chegando para o pai, é um desenho, como se fosse um desenho em quadrinhos, né? Uma história em quadrinhos, onde o filho fala assim, pai, e o filho fala assim, agora não, estou ocupado, e o pai fazendo contas. E aí no próximo quadrinho, o filho já é um pouquinho maior, e o filho, pai, e aí o pai fala assim, agora não, estou ocupado, e o pai lendo o jornal. E aí vem vários quadrinhos onde o filho chama o pai, e o pai está sempre ocupado e nem olha para os olhos dele. E aí chega um momento onde o filho é um adolescente muito rebelde, e o pai já é idoso, né, mais velho, e o pai fala, filho, e o filho olha para o pai e fala assim, agora eu não tenho tempo. Por quê? Porque não houve essa liga, não houve esse tempo de qualidade para que essa amizade, esse amor, esse carinho entre pais e filhos pudesse se estabelecer. Então isso é muito importante, né? Quando Deus fala, ensinarás, ele fala aqui sobre comunhão, sobre relacionamento e fala sobre ensinar. Pai e mãe têm uma responsabilidade de ensinar moral, ensinar ética, ensinar princípios, ensinar a palavra de Deus, né? Isso está delegado a nós. A educação, a escola ajuda, a igreja ajuda, mas a educação, ela é responsabilidade de pai e mãe. E aqui então diz, esse relacionamento de andar junto e essa responsabilidade de ensinar. Se nós não temos a responsabilidade de ensinar, o nosso filho nunca vai aprender, né? E o que ele vai aprender, de repente, não é aquilo que era o ideal. Ele vai aprender o que o celular ensina, o que o amigo ensina, né? O que a televisão ensina, que infelizmente é a pior educação possível, a da TV, né? Então é uma responsabilidade muito grande e é um privilégio. Eu penso assim, nós não devemos ver o relacionamento entre pai e filho como uma responsabilidade somente. Nós precisamos ver como um privilégio, ver o nosso filho crescer, cada etapa, todo o trabalho que nós passamos, as madrugadas acordadas, é um privilégio. Poder educar e falar 100 vezes a mesma coisa é um privilégio, né? Nós somos uma liderança espiritual, nós somos uma cobertura sobre a vida dos filhos. Há um poder quando o pastor ora, quando o intercessor ora pelo seu filho. Há um poder, sim, né? Deus escuta essa oração, mas quando você, pai e mãe, ora pelo seu filho, isso toca o coração de Deus, porque Deus delegou a você a cobertura física, a cobertura material e a cobertura espiritual sobre o seu filho. Então você tem um privilégio muito grande e uma missão muito bonita que só você pode exercer, que outro não pode exercer no seu lugar. Então nós precisamos amar esse privilégio de estar junto. E quando os nossos pais estão mais velhos e nós já temos a nossa vida, nós precisamos honrar tudo isso que eles fizeram por nós e também permanecer juntos. E se você é adulto e seus pais negligenciaram essa educação, o que a gente precisa exercer? O perdão e agir diferente. Não é porque o seu pai te abandonou, não é porque seu pai não ligou para você, não é porque sua mãe trabalhou muito e ela compensou esse amor comprando o melhor tênis que existia, mas não estava junto, porque na cabeça dela ela entendia que por não poder estar tanto junto, então ela te deu tudo de material que você precisava e não te deu carinho. Se hoje você tem maturidade espiritual para entender o momento onde ele passou, onde ela passou, que você possa perdoar e que você possa honrar, porque a honra ao pai e à mãe é um princípio bíblico muito importante, é um mandamento de Deus com promessas, como eu já falei em outros vídeos, né? Então que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa resgatar essa comunhão com seus filhos ou com seus pais, se essa comunhão não existe mais, e que nós possamos, como pais e como filhos, aproveitar essa maravilha que é ter uma família, aproveitar essa dádiva, essa bênção de poder tomar um café junto, comer pão velho junto, esquentar lá na frigideira, na sanduicheira, onde você estiver. O importante é estar junto, é conversar, é escutar, é ouvir as queixas, ouvir os temores, ouvir as alegrias, né? Comunhão, relacionamento.
É isso que Deus pede de nós como família. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por essa orientação sua, Senhor. Eu tomo ela para minha vida, Senhor. E eu quero sim fazer a sua vontade dentro da minha casa. Eu quero sim, Senhor, consertar, meu Pai, tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes eu posso estar negligenciando, Senhor. Que eu possa, Pai, ser uma mãe segundo o seu coração. E que as mães e pais e que os filhos e filhas que estão aqui comigo nesse momento, Senhor, também possam, Pai, consertar aquilo que precisa, Senhor, ser revisto, Senhor. Que nós possamos resgatar o tempo de qualidade com as nossas famílias, que é o nosso bem mais precioso, que é o nosso ministério número 1, as nossas famílias, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela família que eu tenho. Eu te agradeço, Senhor, por cada família, Senhor, representada aqui nessa oração, com as pessoas que porventura estiverem aqui comigo nesse vídeo até o fim, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos orientar, que o Senhor possa, Senhor, trazer amor a nossos familiares, amor aos nossos corações, Senhor, que a nossa família, Senhor, viva realmente o seu projeto, o seu plano. A tua palavra diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que porventura as famílias que estão vivendo em luta, Senhor, filhos rebeldes, filhos que não querem te ouvir, Senhor, filhos que não querem andar nos seus caminhos, Senhor, os filhos endurecidos, Senhor, em qualquer idade que seja, que abandonaram o contato com seus pais, Senhor, a tua palavra diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós confiamos na sua palavra, Senhor, e nos colocamos, Senhor, como instrumento nas suas mãos, para que as famílias venham ao conhecimento da verdade, Senhor, e que venham, Pai, te servir, Senhor, em espírito e em verdade, meu Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que vocês tenham um dia maravilhoso, abençoado. Se você está longe do seu pai e da sua mãe, liga para eles. Se você é adulto, liga. E se você precisa liberar perdão para o seu pai, para sua mãe, libera o perdão. E se você tem filhos pequenos, filhos adolescentes como eu, que a gente possa abandonar um pouquinho a louça, que a gente possa abandonar um pouquinho a correria do dia a dia, a novela das 8, e que a gente possa estar junto, nem que for meia hora, porque isso vai ficar gravado no coração deles. Um beijo grande para você, até amanhã!